saiu no site que o Botafogo quer 143 milhões para negociar o Danilo. Para quem não sabe, o Danilo ficou com um pé e meio no Palmeiras na semana passada, ou ainda no início dessa semana, porque o Botafogo ia completar o seu terceiro mês atrasado, os direitos de imagem com o Danilo, e aí o Danilo poderia assinar com o Palmeiras e quebrar o contrato com o Botafogo. O Botafogo, não sei como, arrumou o dinheiro na última hora, depositou, e aí esta forma de vir para o Palmeiras já não pode mais. Mas tudo indica que o Palmeiras já tinha acertado o salário, o tempo de contrato, o Abel provavelmente já tinha falado com o Danilo, e a negociação seguiu, mas aí o Botafogo quer 143 milhões no Danilo. E sinceramente, essa notícia que saiu, galera, é um valor que eu tenho que falar aqui, eu não pagaria pelo Danilo de jeito nenhum 143 milhões, de forma alguma. É um bom jogador, mas o Palmeiras tem que ter muito cuidado nas contratações, porque o Palmeiras tem errado demais. Eu ainda, hoje ou amanhã, vou trazer a lista de desde 2022, 2023, o quanto que o Palmeiras gasta em todos os jogadores e o quanto ele acertou. E vocês vão ver que a média é baixíssima. É mais ou menos assim, 80% de erros e 20% de acertos. E eu digo isso porque o Palmeiras contratar o Danilo por esse valor, 143 milhões de reais por um jogador, é jogador que está jogando neste momento muito, está numa fase espetacular, e aí você puxa ele de um mercado e traz para o seu, já com ritmo de jogo, sem lesões recentes e jogando muito. Aí esse valor tudo bem, mas agora por um volante, o Danilo, que foi o primeiro volante que jogou muito com a camisa do Palmeiras, isso aí eu não tenho dúvida, não teve outro depois do Danilo que assumiu ali a cabeça de área e jogou tão bem quanto o Danilo. A questão é que aquilo ali já faz um tempo, o Danilo foi pro Nottingham Forest, jogou pouco lá porque ele não conseguiu se adaptar muito. O Danilo teve essa lesão seríssima e desde que ele voltou não jogou bem mais, foi vendido ao Botafogo e no Botafogo também, ele desde que jogou, não apresentou aquele futebol, né? Ainda nem perto daquele futebol que ele jogou no Palmeiras. E agora o Botafogo com esses problemas financeiros quer negociar o jogador, 143 milhões pelo Danilo. Galera, coçou até meu olho esse valor, sem condições. Para mim o Palmeiras não tem que fazer esse negócio. Se for para trazer um volante por esse valor, meu amigo, eu prefiro ficar com os meninos da base e investir esse valor num John Arias da vida, ou John Arias e Nino, né, que são dois jogadores que o Palmeiras precisa tanto para a zaga quanto para a ponta. É óbvio que seria bom se viesse um volante, mas por esse valor, nada feito. Não acho que o Palmeiras tenha que fazer essa negociação. O que foi noticiado agora é que o Flamengo provavelmente vai pagar esse valor. 148 milhões pelo Danilo. Sinceramente, o Flamengo tá com muito dinheiro, porque arrecadou muito, ganhou todos os títulos e acabou tendo uma arrecadação recorde. O Flamengo já tem bons volantes, mas trazer o Danilo, hoje, na minha opinião, é um jogador com muito potencial, muito bom jogador, mas que nos últimos 2 anos pouco jogou, então eu não acho que seja um bom negócio. O Palmeiras que vive fazendo um mau negócio, eu acho que para o Danilo pagar esse valor seria um negócio que não seria tão bom assim. Claro que o desempenho do jogador depende muito do esquema que o time joga, como o treinador o utiliza. A gente vê muita coisa do nosso treinador Abel Ferreira, que inclusive o John. Vamos pegar só o John de exemplo, para não ficar pegando muitos exemplos. O John aqui pouco jogou, quase nada de assistências, fez 1 gol, se não me engano, 1 ou 2 gols, ou nem isso. Aí olha no Bragantino como o cara consegue jogar. Claro que é mais fácil jogar no Bragantino, é menos pressão, o cara jogavam ali, ele era o 10 e o time entendia isso, dava a bola no pé dele, mas é aquela coisa, tudo depende de como vai utilizar o Danilo, né? No Botafogo ele não encaixou, que o ano passado estava uma bagunça, e talvez ele num time um pouco mais estruturado, um time que, né, tenha um esquema de jogo melhor, talvez ele volte a render naquele nível que ele já rendeu um dia no Palmeiras. Agora, a notícia que tem é o seguinte, o Danilo Lavieri e o PVC estavam debatendo sobre o Palmeiras, assunto Palmeiras. E eles começaram a ler o que todos os torcedores andam falando. Demora demais, o que é isso? Tá vendendo todo mundo e não contrata ninguém. É Veiga saindo, é Riquelme saindo, é Facundo que já aceitou, já acertou com o time lá dos Estados Unidos. E é um monte de jogador saindo e ninguém chegando além do Marlon Freitas. Que é o que todos os torcedores estão falando. E a informação que eles têm é o seguinte. Primeiro eles dizem que o Palmeiras não está sendo muito noticiado buscando jogadores, não significa que a diretoria está parada. Significa sim que o Palmeiras é um dos clubes que é difícil de tirar informações. Eles dizem que o Palmeiras é um dos poucos clubes que quando contrata,
ele apresenta o jogador e ninguém ficou sabendo de nada. Eles deram o exemplo, por exemplo, do Felipe Anderson, que realmente isso é verdade. Quando o Felipe Anderson veio, ninguém nunca falou do Felipe Anderson. E do dia pra noite apareceu um vídeo do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras sendo apresentado e ninguém ficou sabendo de nada, né? O Palmeiras trabalha num sigilo total, mas em contrapartida eles também alertaram o seguinte, que o Palmeiras entende, né, depois de todos esses erros, que alívio, né? Que alívio que eles estão entendendo agora, né? Eu pensei que assim eles ainda assim não entenderiam. Que o Palmeiras tem que fazer contratações de jogadores que ponham a camisa e sejam titular no outro dia. Nada de jogadores, precisa me adaptar, porque talvez a condição física. O Palmeiras entende que é jogador para vir, pôr a camisa, amanhã tem jogo, você vai jogar na sua posição ali. Depois de muitos erros, a diretoria chegou a essa conclusão. E, segundo informações deles que eles conseguiram com o Palmeiras, que o Palmeiras quer jogadores desse nível, obviamente você já entende, jogadores mais caros e jogadores mais valorizados nas suas equipes. Tendo isso em vista, o Palmeiras dificilmente trará algum reforço antes do meio do ano. Que a Leila Pereira, o Abel Ferreira, todos eles entendem que para trazer jogadores do tipo vai ser complicado, não vai ser da noite para o dia, e o Palmeiras vai ter que esperar o meio do ano, porque, gente, a temporada, eles explicam, né, que a temporada europeia tá no meio da temporada agora, o fim da temporada é no meio do ano, então no fim da temporada há um outro planejamento, né? O time simplesmente, agora limpou, já sabemos em que posição ficamos, já sabemos se classificamos, se somos campeões, se caímos, e aí sim o planejamento deles esses jogadores não vamos contar, esses jogadores são negociáveis a partir do meio do ano. Por um lado, a gente consegue compreender que, beleza, meio do ano só porque agora não tem como trazer, é muito caro, os times não querem negociar. O erro está onde? O erro está lá atrás do Palmeiras ter contratado os jogadores que contratou, e desde o ano passado você já tinha muitos sinais de que Facundo Torres não renderia, Emiliano Martínez não renderia, Rafael Veiga já não estava rendendo absolutamente nada. Então você já tinha super indícios de que isso iria acontecer. Então o Palmeiras veio querer agora, né, dezembro, janeiro, vamos olhar o mercado, vamos corrigir a rota porque realmente não estamos bem. Só que agora é difícil tirar jogador, meu amigo. Agora você não consegue. O Zenit fecha a porta, o Wolverhampton não quer saber de conversar sobre o Arias agora, e aí você não consegue trazer ninguém. Então o Palmeiras já tinha que ter feito isso, lá setembro, agosto, já abordar jogador, já tentar proposta, já ir conversando, porque aí é diferente, né? Aí daria para você talvez conseguir acertar com os jogadores, mas agora só em janeiro você ir bater na porta dos clubes, a chance é muito pequena. O Palmeiras, segundo eles, muito provavelmente não trará mais ninguém até o meio da temporada, e aí sim, no meio do ano, fazer uma janela mais forte, trazer outros jogadores. Por um lado, tudo bem, quer trazer jogadores mais certeiros, que cheguem para ser titulares e etc. Mas aí, meu amigo, meio do ano já passou quase um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. A fase de classificação da Libertadores, creio que não será um problema, mas ainda assim é importante que o jogador já esteja aqui, né? Para entrosar, para simplesmente se ambientar, que embora seja ótimo jogador, a gente sempre sabe, né? Você traz um jogador melhor que seja, adaptação ao time. Quando eu falo adaptação, não é a comida, nem a nada não, a adaptação ao formato de jogo do Abel Ferreira. Porque a gente sabe que, de repente, do jeito que o treinador te coloca para jogar, amigo, você fica todo atrapalhado e você não consegue render. Então o Palmeiras fez um planejamento desastroso, contratou mal, e agora que ele acordou muito tarde e vai ficar sem praticamente nenhum reforço até o meio do ano. Vamos ter que ficar com os jogadores que estão, aliás, com os jogadores que sobrarão, porque tá saindo um monte, o último que apague a luz. Galera, deixe seu like, deixe seu comentário, quero muito saber o que você pensa sobre essas informações importantes que eles trouxeram, que provavelmente aguente o seu coração, que o Palmeiras não trará ninguém até o meio do ano, e aí vamos ver como o time vai se comportar. Valeu, galera, volto ainda hoje com mais vídeos sobre o Verdão. Valeu!